alunos, né? Estamos de volta com a matéria de noções de direito tributário do curso de serviços jurídicos, né? Aula passada, a gente falou um pouco sobre o lançamento do crédito tributário, né? Iniciando o nosso conteúdo acerca da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. E agora, na nossa última aula, né, a gente vai falar de novo, né, vamos se aprofundar um pouco na questão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário e vamos falar um pouco do processo administrativo fiscal, né? Até então, espero eu, né, e estou muito contente com o decorrer do nosso curso, acredito que os pontos principais da nossa matéria foram debatidos. Espero que vocês estejam entendendo que esse primeiro contato com a nossa matéria tenha despertado em vocês uma curiosidade, né, em saber um pouco mais sobre o direito tributário, em esmiuçar um pouco mais essa questão do crédito, das espécies, né, entender, saber direitinho o que é lançamento, né, quais são os tipos de obrigações, porque esse é o nosso foco, que essas noções básicas estejam, né, vivas na memória de vocês, para que vocês saibam se tem afinidade ou não com a matéria. Então, como eu disse para vocês, aula passada conversamos sobre os lançamentos do crédito tributário, né, falando um pouco dos tipos de lançamento, vimos os lançamentos de ofício, lançamento por homologação e o lançamento por declaração. E no finalzinho a gente começou a falar da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Como eu prometi para vocês, a gente vai falar um pouquinho mais, né, desse instituto da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, por ser uma coisa bem importante para a gente, quando a gente for ver a próxima matéria da gente no curso, que é prática de direito tributário. Então, vamos recapitular, né? A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, para que vocês entendam, são algumas situações que a lei me traz, onde eu vou ter aquela exação, aquela cobrança suspensa. Eu devo, né? Até então, eu tenho um crédito perante o fisco. Tem um crédito tributário existente. Entretanto, ocorreu algum ato, algum fato, né, que fez com que essa exigibilidade desse crédito, né, fosse suspensa. Professor, mas o que isso quer dizer na prática? Enquanto eu tiver com a suspensão da exigibilidade do meu crédito ativa, o fisco, né, o ente federado, o ente da administração, ele não vai poder me cobrar. Por quê? Porque eu vou estar com a minha exigibilidade desse crédito existente suspensa. Professora, mas em quais casos que isso vai acontecer? Vamos ver? A gente tem aqui como exemplos, né, de fatos que vão causar essa suspensão da exigibilidade do crédito tributário algumas situações. Quais são? A moratória, né, que a lei me traz. O depósito do montante integral, é quando eu deposito, né, em juízo, o montante daquele crédito que está me sendo cobrado, eu deposito, e aí, a partir desse depósito, eu tenho uma suspensão da exigibilidade do meu crédito. Reclamações e recursos administrativos, quando ocorre o lançamento, né? A administração lançou esse crédito tributário. Entretanto, quando ela lançou, eu não concordei com esse lançamento. E aí, em obediência ao princípio do contraditório, né? Eu vou discutir esse crédito, esse lançamento. O que eu faço? Eu vou impugnar. Ou então, eu continuo discutindo e eu apresento um recurso. Enquanto perdurar esse processo administrativo, eu tenho uma suspensão da exigibilidade do meu crédito suspensa. Entendido? Concessão de medida liminar e mandado de segurança. Para que vocês entendam, né, que eu sei que é uma coisa inerente à prática jurídica, que vocês não têm obrigatoriedade de saber ainda, mandado de segurança é uma ação, né, que o contribuinte, uma ação judicial, importante que se diga, que o contribuinte tem a faculdade de ajuizar, né, quando ele se sentir lesado no seu direito, líquido e certo. No mandado de segurança, ele vai ter que apresentar todas as provas, né, que deem a ele o respaldo para discutir. Ele vai ter que provar essa ilegalidade com essas provas anexadas no mandado de segurança. Nesse mandado de segurança, ele também tem a faculdade de ter um pedido liminar. Geralmente, o pedido liminar é que, se eu não concordo com esse crédito que foi lançado, eu impetro o mandado de segurança judicial e, consequentemente, eu peço liminarmente que seja suspensa a exigibilidade desse crédito que está me sendo cobrado, que eu considero ilegal, até ao deslinde do processo.
até o trânsito em julgado desse mandado de segurança, que é o que a gente chama de concessão da segurança vindicada. Para que vocês entendam, o mandado de segurança ele vai ser impetrado com pedido liminar, e esse pedido liminar pode ser para suspender a exigibilidade desse crédito. Quando o juiz analisa a minha ação e ele considera que estão presentes os requisitos para a concessão dessa liminar e ele me concede a suspensão da exigibilidade desse crédito, eu tenho aí a suspensão. Então, essa é uma das hipóteses descritas em lei, quando eu tiver a concessão de medida liminar em mandado de segurança. Outra hipótese é a concessão de medida liminar ou antecipação de tutela em qualquer ação judicial. Essa liminar ela pode ser concedida em mandado de segurança ou em qualquer outra ação que você venha a ajuizar e que contenha o pedido liminar de suspensão e que o juiz analise e te conceda. Então, vejam que a lei me traz que eu tenho uma suspensão da exigibilidade desse crédito, tanto em mandado de segurança como qualquer outra ação judicial, em que eu tenho a concessão de liminar para suspender esse crédito. Outra hipótese, parcelamento. Muitas vezes eu tenho um passivo, que é o que a gente chama um crédito, né, perante um órgão, vamos colocar como exemplo para ficar mais fácil. Eu tenho um débito perante a Receita Federal. E aí, como a gente costuma ver, quase sempre, a Receita Federal, ela dá a possibilidade para o contribuinte parcelar esse crédito, né? E aí você vai lá na Receita, negocia esse crédito tributário e parcela ele na quantidade de vezes que caiba no seu bolso. Parcelei. A partir do momento que eu parcelei, eu paguei a primeira parcela, eu já tenho suspensa a exigibilidade do meu crédito tributário. Porque se eu parcelei, eu estou pagando de forma fracionada, mas eu estou pagando. Se esse débito está negociado, se ele está sendo pago, o fisco, né, a Receita, ela não tem, né, o direito de estar te cobrando e muito menos de lançar esse crédito em dívida ativa, né, de colocar esse crédito em dívida ativa e poder te executar judicialmente futuramente. Por quê? Porque está parcelado. Então, outra hipótese que, né, a lei me traz é que quando eu parcelar o meu crédito tributário, eu vou ter a suspensão da exigibilidade desse crédito suspensa e vou ter direito, exemplo, a uma certidão de regularidade, certo? Então, não pensem que porque o crédito que vocês tinham, numa linguagem mais informal para que vocês entendam, que o débito que vocês tinham com qualquer ente, com qualquer entidade de administração, com o fisco, que se vocês parcelarem, vocês ainda podem estar sofrendo os danos. Não. Porque a partir do momento que você parcela, você vai ter a suspensão da exigibilidade desse crédito. E, professora, você descumpriu o parcelamento. A partir do momento que você descumpre o parcelamento, você está descumprindo aquele acordo que foi feito perante o fisco. Então, você descumpriu o acordo. A partir do momento que você descumpre, esse crédito não vai estar mais parcelado, ele vai estar lá com um crédito como passivo, como negativo, como em aberto, e aí sim o fisco vai poder, né, te executar, né, e vai poder negar a tua certidão. Então, entendam isso. Parcelei, estou com minha exigibilidade suspensa, não vou sofrer nenhum ato de constrição, não vou sofrer processo judicial, não vou ter meu débito escrito em dívida ativa. Por quê? Porque está parcelado, está com exigibilidade suspensa. Entendido? E vamos agora ver cada instituto direitinho para que fique mais claro para a gente do que se trata. A moratória, ela é a prorrogação do prazo para pagamento, acompanhe comigo aí no slide. Reserva de lei, ela não necessita de lei específica, ela alcança os créditos já constituídos ou com lançamento iniciado, salvo disposição de lei em contrário. Ela não aproveita dolo, fraude ou simulação, ela tem a abrangência territorial e pessoal, total ou parcial. Ideal também que a gente saiba, né, os outros institutos que a gente falou de modalidade de extinção, de suspensão do crédito, eu conversei com vocês direitinho, então não tem por que a gente rever, até porque a gente vai perder tempo podendo estar vendo outras coisas que são muito importantes para a gente. A gente tem também algumas hipóteses na lei de extinção do crédito tributário. Quais são? Né? Extinção, não é suspensão. A gente viu suspensão anteriormente, agora a gente vai ver algumas hipóteses de extinção do crédito tributário. A gente tem o pagamento,
a compensação, a transação, a remissão, a prescrição, a decadência, a conversão do depósito em renda, né, a consignação em pagamento, a decisão administrativa irreformável, decisão judicial passada em julgado e a dação em pagamento de bens móveis. A gente não tem como falar rapidinho de cada um, esmiuçando cada um, mas está na lei. Interessante a gente saber que prescrição e decadência, prazo de prescrição e decadência para direito tributário são 5 anos. Não fiquem aflitos, porque essa matéria vai ser esmiuçada na prática de direito tributário, na matéria que vocês vão ver no curso. Então, assim, vendo rapidamente, essas são as hipóteses de extinção do crédito tributário. Né? Vou repetir para vocês, para que fixem, né, e tenham curiosidade de procurar a lei. Pagamento, compensação, transação, remissão, prescrição, decadência, conversão do depósito em renda, consignação em pagamento, decisão administrativa irreformável, decisão judicial passada em julgado, dação em pagamento de bens móveis. E aí agora a gente vai falar um pouquinho, né, de maneira bem, né, também sucinta, porque também é matéria de prática, mas é sempre para vocês irem, né, se familiarizando, né, sobre um pouco do PAF, que é o processo administrativo fiscal. Para que vocês entendam o processo administrativo fiscal, a gente vai falar primeiro de dívida ativa. O que é dívida ativa? O artigo 201, ele me traz que constitui dívida ativa tributária e a proveniente de crédito dessa natureza, regularmente inscrita na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado para pagamento pela lei ou por decisão final proferida em processo regular. Parágrafo único. A fluência de juros de mora não exclui para os efeitos deste artigo a liquidez do crédito. A finalidade da inscrição em dívida ativa é o controle de legalidade de todos os procedimentos administrativos realizados até aquela data. É a obtenção de um título executivo extrajudicial, habilitando-se a propor contra o sujeito passivo diretamente uma ação de execução judicial, sem a necessidade de prévio processo de conhecimento. Primeiro, é importante para a gente saber que nós temos um caminho a percorrer até a inscrição de dívida ativa. Primeiro, o lançamento, e aí, quando ocorre o lançamento desse crédito, como eu expliquei para vocês, se o sujeito passivo, se o contribuinte não concordar com esse lançamento, ele vai discutir esse lançamento, e aí ele vai discutir através de um processo administrativo, e vai ser oportunizado a ele o contraditório. Percorrendo todo esse caminho do processo administrativo, se ao final ele não conseguir declarar a ilegalidade desse lançamento, o que vai ocorrer? Ele não pagando esse crédito, ele não praticando nenhum ato de extinção do crédito tributário, ou suspensão, no caso, um parcelamento, o que vai ocorrer é que a Fazenda, né, que o fisco, ele vai escrever esse crédito tributário em dívida ativa. Por quê? Para que ele possa ter em mãos um título executivo, um título executável, para que ele possa mover uma ação judicial contra o contribuinte, que é a famosa execução fiscal, certo? É isso que a gente tem que ter em mente. Essa é a finalidade da inscrição em dívida ativa. Obrigatoriamente, nesse termo de inscrição em dívida ativa, devem ter algumas informações, quais sejam o nome do devedor e, quando possível, domicílio ou residência, quantia devida e a maneira de calcular os juros, origem e a natureza do crédito, mencionada à disposição da lei em que seja fundado, a data em que foi inscrita e o número do processo administrativo, né? Interessante para a gente, antes de esmiuçar essa questão da dívida ativa, que é uma coisa que, como eu vi para vocês, quando percorre todo esse processo administrativo, que eu conversei com vocês, interessante a gente saber sobre o procedimento administrativo fiscal. Processo administrativo fiscal, que é o famoso PAF, que é que eu estava falando para vocês. Primeiro, é uma relação jurídica tributária entre o fisco e o contribuinte, entre o Estado e o cidadão. É a oportunidade que o cidadão tem de exercer o contraditório, em se tratando de lançamento de crédito, né? Antes de adentrar ao judicial, ele percorre todo um caminho que é o processo administrativo. Então, temos as características da relação jurídica tributária que englobam o processo administrativo fiscal. Quais são? É a relação processual entre o Estado e o cidadão, o Estado como ente que está cobrando aquele tributo, que lançou aquele tributo, e o cidadão como sujeito passivo, como contribuinte. É saber que o lançamento é um procedimento preparatório. Ele lança e aí
prepara todo aquele caminho para o processo administrativo, porque a partir daí o contribuinte ele vai ter ciência, porque ele vai ser notificado daquele lançamento, e uma vez notificado, ele vai ter a oportunidade de se defender se ele não concordar com aquele lançamento. E ele vai se defender dentro de um processo administrativo. Outra característica, ele compreende fases específicas, que essas fases é o que a gente vai discutir agora. Antes de discutir as fases, é interessante ver que existem princípios inerentes a esse procedimento administrativo fiscal. Quais são esses princípios, professores, específicos do processo administrativo fiscal? Nós temos o devido processo legal, porque sendo processo administrativo, ele não deixa de ter que cumprir com a legalidade exigida em um processo. Ele não deixa de ser processo. Ele só não é um processo judicial, mas ele é um processo administrativo. Desse modo, nós temos que ele tem que cumprir com o princípio do devido processo legal. Ele tem que ocorrer dentro da legalidade, sem anular o direito do contribuinte, sem infringir o direito do contribuinte e sem também prejudicar ambas as partes, né? A gente não tem que falar só do contribuinte. O fisco também não pode ser prejudicado. Ele tem o princípio do contraditório e da ampla defesa. O ente, ele lança aquele tributo. E o contribuinte ele tem que ter a oportunidade de discutir aquele crédito. Ou seja, tem que ter obediência plena a esse princípio do contraditório e da ampla defesa. 3, o direito de petição, que é o direito que ele tem de se manifestar nesse processo. Ele pode se manifestar através de uma impugnação, que é a defesa. Vamos botar como exemplo aqui a Cefaz, né? A Cefaz do Piauí. Quando a Cefaz ela lança um crédito, ela notifica o contribuinte. Nesse momento em que o contribuinte ele toma ciência desse crédito, né, da existência desse crédito, desse lançamento, ele é notificado e nessa notificação é concedido a ele um prazo para apresentação de defesa. Essa defesa, desse primeiro momento, ela é chamada de impugnação administrativa. Essa impugnação administrativa ela deve ser apresentada perante o corpo de julgadores num prazo de 30 dias, a partir da ciência, né, desse crédito, da notificação. Então, vejam, estou querendo mostrar para vocês que esse direito de petição existe. É concedido um prazo para que o contribuinte se manifeste a esse lançamento. E em tomando ciência da existência desse lançamento, ele pode peticionar perante o ente que lançou aquele crédito, né, discordando, né, daquele lançamento e discutindo esse crédito tributário. Outro princípio inerente ao processo administrativo é a isonomia. Essa relação jurídica tributária entre Estado e cidadão, ela tem que ser isonômica. Né? Tanto do que está sendo praticado perante aquele sujeito passivo, tanto na relação entre si. Então, tem que haver isonomia. Proibição de prova ilícita. Né? O contribuinte ele não vai ser possível que ele produza provas ilícitas para fazer prova do direito dele. Então, tem que haver prova lícita, né, no processo administrativo. Publicidade. Todos os atos, né, praticados dentro do processo administrativo têm que ser público. Né? O contribuinte tem que ter acesso às informações. Motivação. Tem que haver uma fundamentação, uma motivação para que a existência daquele lançamento, daquele crédito. Princípios administrativos, que a gente tem do processo administrativo. A legalidade, que é a vinculação. Proporcionalidade e razoabilidade. Moralidade. Segurança jurídica, eficiência, finalidade, satisfação do bem comum. Princípios processuais específicos, verdade material ou real, formalismo moderado, né, que é o que a gente chama que não pode haver um excesso de formalismo a ponto de prejudicar os personagens desse processo, oficialidade e preclusão. Fontes do processo administrativo, nós temos a Constituição, né? Decreto Legislativo 70.235/72, a Lei 9.784/99, jurisprudência, regimento interno do CAF, que é a Portaria MF 256/09. Nós temos as fases do processo administrativo, que é a fase inicial, procedimento de fiscalização, a defesa, que é a impugnação, a instrução,
o julgamento e a fase recursal, né? Vamos parar aqui um pouco, que é importante que vocês entendam isso. A gente tem, como eu já falei, um caminho, né, a percorrer quando a gente fala de processo administrativo. Inicialmente, a gente vai ter uma fiscalização, e essa fiscalização o contribuinte tem que ter ciência dela. Em seguida, a gente vai ter a notificação, né, o lançamento e a notificação do contribuinte para que ele apresente a defesa. Vem a instrução, que é a análise dessa defesa, né, e produção de provas. E o julgamento. Em primeiro grau, a gente vai ter o julgamento do corpo de julgadores, em se tratando da Cefaz, por exemplo, na receita da delegacia, né, da Receita Federal. E em seguida vamos ter o julgamento, que aí como se fosse um julgamento de primeira instância, né? E que ainda vamos ter a possibilidade de recorrer desse julgamento para o conselho, né? Para o conselho, em se tratando de Cefaz Piauí, e município para o conselho do município, conselho de contribuintes do município. E em âmbito federal, a gente vai recorrer para o CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Então, vejam que é oportunizado ao contribuinte, né, tanto apresentar defesa como recurso. Eu tinha colocado inicialmente, né, de forma esmiuçada, todas essas fases para explicar uma a uma para vocês. Mas aí tomei ciência que nós vamos ter o curso de prática, né, de direito tributário. E aí nessa prática é que a gente vai ver isso bem direitinho, né, de forma bem esmiuçada. Vamos ver o prazo, vamos ver como é que funciona, como deve ser feita essa impugnação, que requisitos que ela tem que cumprir, o recurso. Vamos falar de prescrição, de decadência, vamos falar de processo judicial tributário. Então, entendam que a nossa matéria ela é de noções gerais. Então, é uma matéria basicamente introdutória a esse mundo tributário. Essa é a nossa última aula, né? A gente percorreu um caminho, ao meu ver, muito produtivo. Espero que vocês, alunos, como eu disse na aula passada, tenham despertado para direito tributário, que muita gente tem assim, uma barreira, né, em relação a essa disciplina por achar uma matéria complexa. Mas, na verdade, é assim, a partir do momento que você adentra esse mundo tributário, você, de certa forma, se apaixona, porque é uma coisa que faz parte da vida da gente. Como eu disse, na nossa primeira aula, a gente paga tributo, a gente pratica fato gerador, independente de ser um advogado, de ser um técnico em serviços jurídicos, de ser um profissional do direito, seja concursado, um servidor, a gente, como cidadão, é importantíssimo que a gente tenha esse conhecimento, porque a administração pública, ela tem a finalidade de te fiscalizar, né, a partir do momento que tu tem uma empresa, que tu é um empreendedor. Então, essas noções básicas são de suma importância para vocês. Apesar do nosso curso ser à distância, a gente sente um apertinho no coração porque está terminando o nosso curso, né, de noções de direito tributário, mas a gente vai se encontrar de novo. E, assim, agradeço a atenção de vocês, agradeço toda a colaboração, todos os questionamentos, porque eu também aprendo com essa interação que a gente tem, que é à distância, mas, assim, com a tecnologia que a gente tem hoje, não existe distância. Então, espero, sinceramente, ter contribuído para o aprendizado de vocês e ter cumprido a minha meta de dar uma noção básica do direito tributário, né? Agradeço novamente e estou à disposição, me coloco à disposição para que vocês estejam tirando dúvidas, procurando fazer questionamentos sobre a matéria. Se interessar em fazer um artigo, quiser conversar, também estou à disposição. Então, mais uma vez, obrigado, né? E até nosso próximo encontro em outra disciplina, em outro curso, né? Muito obrigado. Até a próxima.